saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Suas léguas dão volta ao mundo, mas não voltam por onde vim. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distâncias, afastando você de mim. Tantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, tanto. A saudade é uma estrada longa, nem é boa e nem é ruim. Vou seguindo sempre adiante, nunca volto, eu sou mesmo assim. A saudade é uma estrada longa que hoje passa dentro de mim. Me armei só de esperanças, mas usei balas de festim. Tantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, tanto. Vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto. Esse casarão aqui tem mais de 300 anos de idade, tá? Barão então já de é da Itatiba. época de... mais conhecido como Joaquim Ferreira Penteado, tá? Joaquim Ferreira Penteado teve 13 filhos. Os 13 filhos foram estudar na Europa, porque naquela época medicina e odonto era o que dava dinheiro. Aqui no Brasil não tinha esses cursos, então tinha que ir para fora para estudar. Todos eles foram para estudar para a Europa, mas o Barão de Itatiba adoeceu e alguém precisava assumir a fazenda. O filho dele mais novo, o Inácio, voltou com a sua esposa, a Dona Brandina, para assumir a fazenda. Vila Brandina? Isso, tem a Vila Brandina em homenagem à Dona Brandina, tá? Então olha só, estrutura física do casarão. Casarão com quase 300 anos de idade, feito de taipa e pau a pique. Alguém sabe o que é isso? Barro amassado com... Oi? Na taipa. Colocava o estrume, gordura animal, sangue de animal, fazia aquela pasta e assim construía a parede, tá, pessoal? A taipa e o pau a pique, ele era o barro amassado com tranças de bambu, então era o bambu trançado amarrado com cipó. As paredes desse casarão tem mais ou menos 1 metro de largura, então é parede mais ou menos dessa largura, tá? Levou mais ou menos 13 anos para ser construída essa casa.
Portas e janelas, todas grandes. Alguém sabe por quê? Pra ventilar. Ventilar e o que mais? A luz. Luz. Naquele tempo não tinha luz elétrica, então o casarão tinha essas janelas e portas grandes para dar iluminação pro casarão. Todas as janelas da parte da frente do casarão. Para quê? Para enxergar toda a fazenda. Gente, aonde vocês enxergarem de terra, assim, ó, nos olhos de vocês, era tudo da fazenda, tá? Eram 600 alqueires de terra, 500 mil pés de café, 80 escravos externos, os escravos que cuidavam da fazenda, e 20 escravos internos, que cuidavam da parte do casarão, alimentação, roupa e tudo mais. Aqui, ó, na placa a gente vê uma escrava que chamava Clemilda. Ela viveu nessa fazenda 120 anos. Tá? Deixa eu ver. Tem ela ali. viveu, né? Ai, não, Aline. Ela viveu morta. Ela morreu, Aline. Pessoal, as janelas. Se vocês repararem nas janelas, vocês vão perceber que o vidro é pro lado de fora da casa. Hoje em dia, na casa da gente, o vidro é pro lado de dentro, não é? Não tem a veneziana? Aquela parte que escurece é pro lado de fora e a veneziana é pro lado de dentro. Naquela época era pro lado de fora. Por quê? Isso era status. Quem tinha muito dinheiro colocava o vidro pro lado de fora da fazenda. Pra mostrar que tinha dinheiro. Então chegava um outro fazendeiro na porta do casarão. Aqui eles tinham dinheiro. Vidro era caro. Vidro era muito caro, era importado, então tinha que vir de fora de navio. Levava semanas para chegar. E às vezes não chegava tudo inteiro. Então se pagava muito caro para isso, tá? Quarto de homens e quarto de mulheres. Quarto de homens sempre na parte da frente do casarão, tá? Quarto de mulher na parte de trás sem janela. Quarto de mulher não tem janela. É chamado alcova. Para evitar com que alguém entre e saia do casarão. Ai, que Sabe? preconceito. Desonrar. Então as Você mulheres pode tinham pular que a fugir pra janela. lá, né? Exatamente. Naquela época, gente, homem podia tudo, mulher não podia nada. Agora é tudo ao contrário. Agora Agora é nós tudo ao pode. contrário. Mulher- Quem manda é a gente. Mulher tinha que andar de vestido longo, sem mostrar canela, sem mostrar então eu estaria pulso, morta. sem mostrar pescoço, tá? E tinha que estar com a cabeça coberta por um chapéu. Mulher não podia ser morena, tinha que ser branca, pálida, albina. Ia matar. Ela faria sucesso, na época ela faria E o sucesso. resto tudo morria. Que esses mamão pra fora? Ó, ai, que ia fazer mais sucesso. Não! Ia fazer um Não, que ele suco. eu não vou responder. É que ele falou Ai, ai, ai. Roberto. Eu não vou responder. Vamos continuar a história? Depois que eu te afogar no rio. Então olha só, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Quarto das mulheres atrás, chamado de alcova. Como é que a gente identifica o quarto da mulher? Em cima da porta tem um pedacinho desse tamanho assim que é de vidro. Então aquilo lá é uma bandeira. Aquela bandeira identifica quarto de mulher, tá? Estrutura do casarão. A alpendre está a sacada ali onde ficava geralmente o barão para vigiar a fazenda, que eu vou mostrar para vocês depois também. Ficava ali na frente, vigiava toda a parte da fazenda, certo? Voltando à história. Inácio voltou, assumiu a fazenda do pai dele. Um pouco tempo depois ele teve que viajar para a Europa. Numa dessas viagens ele pegou uma doença chamada escorbuto, que é falta de vitamina no sangue. Morreu. Faleceu durante a viagem. Dona Brandina, sua esposa, ficou viúva com uma fazenda de 600 alqueires de terra, 500 mil pés de café e 100 escravos para cuidar. Lembra que eu falei para vocês que mulher podia nada e homem podia tudo? Agora ela podia tudo. Não podia. Ninguém comprava nada da mulher, porque ela era mulher. Então tinha um monte de café perdendo e ela não conseguia vender. Gente, naquela época, a mulher que casava e depois ela descasava, o marido não queria, o pai não aceitava de volta, a sociedade não aceitava de volta e elas acabavam indo parar em locais que faziam programa. Então baronesas viraram garotas de programa porque o pai e a mãe não aceitou mais de volta na casa. Ainda bem que agora não é assim, né? Dona Brandina, viúva. Dona Brandina, viúva. Vocês acham que alguém ia querer ela? Não, né? Tudo que ela tem. Claro que ia. A mulher tava milionária e ela era viúva. O marido não rejeitou ela. Então o que aconteceu? Um homem chamado Arthur Furtado ficou sabendo dela, que tava aqui uma viúva bonita, solteira. Falou, vou lá conhecer essa gatinha. Veio pra cá. Ué, ela podia estar viúva e estar casada de novo.
vez viúva. Claro que é sempre viu, uma vez viúva, sempre viúva. Que não, vai Ela tá viva. Olha só. Ele veio pra cá, conheceu ela e se casaram. Lembra desse nome? Arthur Furtado, tá, gente? Arthur Furtado era um português muito rico. Quando ele se juntou a ela, ficou mais rico ainda. Trouxe algumas coisas para Campinas. Ajudou a trazer a luz elétrica para cá, tá? Foi das pessoas que auxiliaram na vinda da luz elétrica para cá. A roda d'água, ele que implantou a roda d'água na fazenda. E a beneficiadora de café também, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Época, gente. Barão de Itatiba, casarão branco e azul, tá? Casa sede. Tudo de mostarda e branco que vocês estão vendo, Arthur Furtado, tá? A fazenda era dividida em lado esquerdo e direito. Lado direito, toda a parte de equipamento para roça, enxada, pá, foice, os estábulos dos cavalos, os cavalos, beneficiadora de café. E café ficava do lado direito, tá? Que era o lado rico da fazenda. O lado pobre da fazenda, do lado esquerdo. Horta, chiqueiro de porco, senzala, tudo do lado esquerdo. Então, para vocês terem uma ideia, o cavalo era muito mais valioso para o barão do que o escravo, tá? Eu naquela época eu seria um escravo, tá, gente? Eu também. Também. Nossa, aí o também. frango. Ah, seria. O Lucas Pessoal, queria. Branco. claro que não. Pessoal, Eu sou branca, né? vamos lá. É negro que era coisa. Eu seria, eu sou branca. Escravo. Ah, assim, o que acontecia de escrava é ter relação com um barão, com um senhorzinho, que elas tinham que se sujeitar a isso. Esse meu cabelo, eu tava com cabelo... É uma gruta da Nossa Senhora. É não, de enterrava. É simplesmente, ó. Ah, fica escondida da chuva. Não! Pessoal, isso daqui é Era uma... ponte sagrada. Quê? O que é que você falou? Fonte sagrada. Não! Olha só, gente, isso daqui era uma namoradeira. Ainda mais disso que nós sabemos Exatamente. bem, ninguém acertou. Olha só, como é que funcionava a namoradeira. Mas que namoradeira esquisita, hein? Então, olha só, Que amor. faziam depois de casado, muito tempo. Mas isso de hoje em dia aguentar. Eu acho que deveria voltar para aquela época, viu, professor? Ai, não fala isso não. Namoradeira. Isso daqui quem usava era os filhos dos barões, tá? Então, geralmente, quando a baronesa chegava num certo tamanho, numa certa idade, assim, azinha, ela já tinha um pretendente, tá? Já era escolhido um pretendente para ela. Então, aqui era feito o namoro. Então, olha só, gente, palmeira imperial. Só quem era da realeza tinha direito de plantar uma palmeira dessa na frente da fazenda. Então, Quem plantou a do meio? como assim do meio? Essa é a maior. Aqui, assim, essa roda de quando a pessoa tirava, o movimento dessa roda servia com que fizesse a... Então a única forma de movimentar uma máquina era pela força da água. Então a beneficiadora de café, com o movimento da beneficiadora de café, giravam todas as engrenagens da máquina e a máquina funcionava. Mais importante da fazenda, tá? Por quê? Aqui era onde deixava o produto, que na época era considerado o ouro, né, que é o café, deixava o produto pronto para venda. Daqui desse salão saía, ia para um salão de trás aqui, para deixar já estocado, para mandar ou para o trem, ou então saía de carroça para o seu destino. Essa daqui, pessoal, era a sala beneficiadora de café. Então eram mais ou menos 10 máquinas que tinham aqui dentro. Olha só, gente. Essa daqui é a casa beneficiadora de café. Naquela época, essa porta não existia, tá? Então, olha só. Essa porta aqui sim existia, ó. Tá vendo que tem uma portinha aqui? Essa marca, isso daqui chamava portículo. Tá? Quem que vocês acham que entrava por aqui? Os escravos. Por que uma porta tão pequena? Alguém sabe me dizer? Pra ser mais difícil pra eles roubarem. Quase isso, quase isso. Pra ser mais difícil dele roubar as coisas que tava aí dentro. Vamos passar, né? Pra ser mais difícil dele O sair. escravo, gente, o escravo, a intenção dele não era roubar.
Não tinha por que roubar. Era como usa. Ele ia roubar uma saca de café pra quê? Pra vender? Quem quer comprar uma saca de café? De um negro, hein? Exatamente. Então ninguém, o escravo não tinha, a intenção dele não era roubar. A intenção dele era fugir, era salvar, né? Ele era escravo. Então o barão ele inventou, gente, presta atenção, por favor. O barão inventou essa porta aqui para evitar com que o escravo fuja. Então o escravo naquela época, o escravo africano, ele tinha mais ou menos cerca de 1,75 m a 1,80 m de altura. Então eles pegavam e faziam o quê? Colocavam o escravo aqui, 4 dedos para baixo do ombro, cortava a parte de cima. Lateral, largura dos ombros. Tá vendo que dá quase a largura do meu ombro aqui? Tá vendo? E na parte de baixo, ó, o suficiente para a perna ficar dobrada, ó. Nesse E qual ângulo que é a aqui. sua altura? Eu tenho 1,85, tá? Então o escravo tinha mais ou menos 7 centímetros a menos que eu. E o escravo era mais forte, é lógico, né? Então olha só, gente, essa portinha aqui para o escravo entrar. Como é que funcionava? O escravo saía de lá da senzala, eles iam de 20 em 20, tá? Então eram todos enfileirados. Quando o escravo chegava na fazenda, ele recebia uma tornozeleira arrebitada, era soldada no pé dele. Então era uma tornozeleira, todos em fila indiana. Pessoal, mais 15 minutinhos a gente já vai pro paintball, tá? Pessoal, aqui na minha frente eu tenho o quê? Tenho os tijolos da época, telhas da época, tá? Os moldes dos tijolos, essa é uma máquina de matar formiga, tá? Cadê? Um vaporizador de formiga. Cadê? Então, olha só, nós temos aí, ó, os tijolos com as iniciais AF, de Arthur Furtado. Todo fazendeiro tinha que colocar a sua inicial no tijolo. Eles pagavam para isso, tá, gente? Então, era uma forma de identificar a terra dele. Então, ele colocava a inicial dele nos tijolos. Então, AF de Arthur Furtado, tá? FD, ali embaixo, Fazenda Duas Pontes, porque antes de ser Hotel Fazenda Solar das Andorinhas, era Fazenda Duas Pontes. A hora que vocês chegaram, vocês não passaram por 3 pontes? Antigamente era 2. Então, Fazenda Duas Pontes, tá? Aqui, molde com FDP, não é o que vocês estão pensando, tá? FDP significa Fazenda Duas Pontes também. Molde de um tijolo, molde de 3 pastilhas aqui. Telhas da época, telhas feitas nas coxas. Alguém já ouviu falar nisso? Colocar na coxa assim, ó. Hoje em dia a gente não ouve alguém falar assim, aquele cara fez um negócio mal feito, fez nas coxas. Não. Não, vocês nunca ouviram falar isso? Minha mãe falar? fala quando eu lavo a louça mal. Você lavou nas coxas a louça, não é? Então, nas coxas significa mal feito. Por quê? Porque nunca dá encaixe perfeito. Se vocês olharem para cima, ó, tem um monte de buraco. Por quê? Porque as telhas não encaixam uma na outra. Essa telha aqui é original da época, tá, gente? Então, olha só. Quem fazia essas telhas? Aquela da época, né? Não, aquela ali não mais. Esse trecho, esse pedaço pra cá não mais. 300 anos? Essas telhas aqui não tem isso, tem menos. É. Tem mais ou menos 150 anos. Nossa! Aqui é tombado. É tombado. Quando chove, então aqui vira uma piscina. Mas por quem? A dona do hotel. Na verdade, assim, o que é tombado é o casarão. O casarão é tombado pelo patrimônio histórico. Lá não pode mexer, não pode demolir. O resto ainda não. Ah, vai. Mas, Ela tá viva? claro que tá. Não é ela, é o Conselho do Patrimônio. Quem é Com Depar. descendente da família que... Não. Como é o nome da dona do hotel? Hoje é Dona Suzy. Não tem nada a ver mais com o parentesco, tá, gente? Depois de um tempo... Ela vou explicar pra vocês o que aconteceu. que ela tem. Então olha só, gente. Telhas feitas nas coxas das escravas. Eram feitas nas coxas mesmo, tá, gente? É telha também? Não, isso daí é um molde. Então olha só, as escravas tinham que fazer as telhas nas coxas. Então colocavam escravas. De preferência essa marca aqui, ó. Isso é marca de dedo de escravo, tá? Depois de um tempo, o escravo viu que as escravas sofriam demais para fazer a telha na coxa. Então ele pegou uma madeira e fez um molde com essa madeira. Então Por começaram. que ela sofreu?
Porque assim, primeiro que o barro ele era um pouco, eles faziam com um pouco quente. Então depois de um certo tempo a perna queimava. Então eles inventavam isso. E outra, não dava tanta produção e as telhas não ficavam certas, iguais. Então o escravo pegou e falou, não, vamos padronizar isso. Fez um molde e fez para cá no Brasil, eles trouxeram, achando que aqui também tinha esses animais, mas não tinha. Então o barão olhou e falou assim, opa, eu posso usar isso daí para mim. Então naquela época, a Itaca tinha duas molas, que é, isso aqui é uma mola, tá gente, era baixa. Tá vendo? Então eram duas molas, uma de cada lado. Esse dente aqui, essa parte que era até morrer alto. Os escravos iam lá, pegavam a carne dele, usavam a carne. Tá com telha, ó. Tá com telha. Ficavam nas picadas, tá? Que a picada o que era? Umas trilhazinhas que tinha no meio da mata. Naquela época a mata era muito fechada. Então eles colocavam na picada, o escravo passava correndo, pisava nisso daí, ele fechava na perna do escravo, quebrava o pé do escravo, o escravo gritava e o capitão do mato ia buscar ele. Tinha capitão do mato? Isso daqui, gente, ó, isso daqui é interessante para os meninos e para os meninos. Né? Isso daqui é um lombeiro, tá? O lombeiro, ele levava a bruaca. Sabe o que é bruaca? Bruaca ou mala sem alça. É a mesma coisa, tá, gente? A bruaca e a mala sem alça é a mesma coisa. A bruaca levava a roupa da baronesa para viagem. Então isso daqui ia no lombo do burro, tá? No lombo do burro, colocava-se as malas aqui amarradas e levava para viagem, tá? Um certo dia o barão estava viajando com a sua esposa. Alguns dias depois de viagem na carruagem, eles começaram a brigar. O barão olhou para a cara da baronesa e falou assim, você é uma bruaca, é uma mala sem alça. Vocês acham que ela deu risada ou que ela ficou brava? Ela deu risada. Deu risada? Por quê? Porque ela já... Acho que ela ficou brava. Se ela era mala sem alça, ele era o burro. Muito bem, é isso aí mesmo, a primeira pessoa que acerta, gente. Ela deu risada, porque ela, na hora ela falou assim, pera um pouquinho, se eu sou a bruaca, a mala sem alça, ele é o burro, porque quem está me levando viajar é ele. E a bruaca vai no lombo do quê? Do burro para viajar. Então, meninos, chamar a mulher de bruaca e mala sem alça, vocês vão ouvir dela, vocês são burros. É difícil uma mulher falar isso pro Luciano, mas quase ninguém sabe disso. Agora elas vão saber e elas vão escutar. Essas aqui... E olha só, gente. Aqui, ó. Máquinas beneficiadoras de café, catador duplo. Aqui se dividia dois tamanhos de grãos de café. Tudo isso daqui era movido pela força da água. Tá? Toda essa roda aqui, ó. Ele girava com a roda da água lá. Toda essa parafernália aqui movimentava. Caía dois tamanhos de grãos de café aqui em sacas de 60 quilos. Depois veio beneficiador máquina São Paulo. Hoje, gente, olha a diferença. Se chama beneficiadora de café. Hoje. Naquela época, nem em máquinas poderia ter o nome feminino. Então era beneficiador máquina São Paulo. Conseguia dividir até 5 grãos de café também, trabalhando com a ajuda da água. Gastei minha sandália havaiana, andando atrás dessa baiana, mas a baiana me vaiou. Eu disse que vim do Senegal, montado num cavalo de pau, baiana me desmontou. Olha que me queixo pro tutu, baiana deixa disso, vou reclamar pro bispo Tito. Olha que me queixo pro tutu, baiana deixa disso, vou reclamar pro bispo Tito. Manda ela vir, manda ela aqui, manda ela cá. Manda ela vir, manda ela aqui, manda ela cá.
Mandela aqui, Mandela cá. Mandela aqui, Mandela aqui, Mandela cá. Mandela, 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 Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya sonhei, Zaya, Zaya, ainda do Maharajaya sonhei, Zaya, Zaya, ainda do quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando vi salifiquei, dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você